Enquanto eu ficava com 2 irmãos, meu marido achava que eu estava cuidando da casa. Olá, ouvintes do canal Histórias Narradas de Amor. Hoje meu marido irá contar como o mundo dele desmoronou ao saber o que eu fiz. Conta, amor. 5 anos atrás, uma decisão aparentemente simples colocou tudo em movimento. Optar por cortar caminho pelo interior, em vez de seguir a rota habitual, se tornou o desvio que mudaria a vida de um homem para sempre. Ele nunca poderia imaginar como essa escolha desvendaria a fachada confortável do seu mundo, revelando verdades ocultas por trás da superfície. Tudo começou há 5 anos, com um encontro inesperado. Eu havia tropeçado em um vilarejo que chamávamos de sítio, um lugar sem reconhecimento formal, mas que era lar de 349 pessoas. A sorte estava ao meu lado. Eu havia acabado de descarregar um caminhão de suprimentos médicos no Texas, que precisavam ser esterilizados antes de irem para as prateleiras. Após confirmar que tudo estava limpo, o despachante me deu uma nova tarefa mais cedo do que o previsto, o que me permitiria chegar em casa 2 dias antes do planejado. Com minha licença para manuseio de materiais perigosos, eu era um dos poucos qualificados para o trabalho. O local de coleta estava a apenas 30 minutos de distância. Então, abasteci e segui viagem. Depois de carregar o caminhão, estava de volta à estrada. O ponto de entrega estava a apenas 1 hora de casa. Eu já estava dirigindo quando confirmei a carga completa e percebi que havia recebido o dobro do valor pelo serviço. Em vez de seguir a rota principal, decidi cortar caminho pelo interior, economizando tanto milhas quanto tempo. Agora estava a menos de 2 horas de casa, rodando com 5 ou 6 horas de antecedência. Parei no cruzamento de 2 estradas rurais quando vi uma placa escrita à mão dizendo: "À venda antes que o condado tome." Uma seta apontava à direita e eu a segui. Algumas outras placas me levaram a uma fazenda pertencente a um casal de idosos, provavelmente em seus 70 anos. Eles haviam se aposentado, mas estavam atrasados com os impostos devido ao aumento dos preços. Amavam sua fazenda e não estavam prontos para vender e se mudar para a cidade, então decidiram vender parte de suas terras. Liguei para meu pai, que usou o nosso fundo familiar para comprar a fazenda pelo valor de mercado. Permitimos que o casal alugasse a casa a longo prazo por um valor baixo, o que os deixou encantados. Eles até disseram: "Se precisar de um favor, é só pedir." Pedi ao meu pai que dividisse 10 acres do cruzamento da fazenda original de 200 acres. Era o local perfeito para uma loja e um posto de gasolina, já que a cidade mais próxima ficava a 1 hora de distância. Sugeri que meu pai comprasse as terras ao redor do cruzamento o mais barato possível. Ele o fez, e acabamos possuindo 10 acres em cada canto do cruzamento. Enquanto procurávamos água, meu pai encontrou um rio subterrâneo capaz de abastecer 50.000 pessoas. Ele decidiu aproveitá-lo para nosso novo empreendimento comercial. Justo quando cheguei em casa para fazer uma reserva, o despachante ligou com outro trabalho, que aceitei com prazer. Acabei chegando em casa no horário habitual. 6 meses depois, deixei a carga às 5 da manhã de uma quarta-feira, 12 horas antes do início do expediente, e estacionei meu caminhão em reboque no pátio da empresa. Levei as chaves da minha velha Ford recém-pintada para o escritório de despacho, sabendo que poderia enfrentar penalidades por violar os regulamentos de horas de direção. Eu estava na estrada há 16 dias, ansioso para voltar para casa. O motorista que me substituiria ganhou 2 dias extras de folga e o caminhão estava agendado para inspeção e estaria pronto em algumas horas. Avisei minha esposa que estaria em casa para o jantar. Marcy tinha levado as crianças e estava animada para me ver. Eu havia recentemente retirado o motor da minha velha caminhonete Ford, que estava quebrada, e passei meu tempo livre restaurando a estrutura e a carroceria, já que o interior ainda estava em boas condições. Antes da minha última viagem, paguei uma oficina local para repintar todas as peças de metal. Quando o trabalho foi concluído, eles ligaram para Jameson's Auto para buscar o veículo. Após instalar o novo motor e verificar tudo, Jameson's deixou as chaves com o despachante, sabendo que eu as pegaria quando chegasse em casa. Com a nova pintura, a velha caminhonete parecia nova. A caminhonete vermelha havia se transformado completamente em preto, com para-choques cromados e o nome Ford pintado de branco na porta traseira, exatamente como o original. Eu até poderia conseguir placas de colecionador se quisesse.
Chegar em casa 10 horas antes seria uma bela surpresa para minha esposa, já que ela só começava a trabalhar às 9 horas. Liguei o carro e segui para casa. Depois de 16 dias na estrada, mal podia esperar para ver minha esposa e nossas 2 filhas. Eram cerca de 8 horas quando dirigi pela nossa rua, apenas para encontrar um carro na garagem que não pertencia a nós. Eu sabia imediatamente de quem era o carro. Era o orgulho e a alegria do filho mais novo do dono da nossa empresa de transporte. Quando eu estava na estrada, ele estava de folga, já que compartilhávamos o mesmo caminhão. Em muitos aspectos, éramos opostos. Ele era conhecido como a ovelha negra da família. A maioria dos caminhoneiros o considerava um sujeito desonesto, com uma boca grande. Estacionei e o observei. Precisava saber por que ele estava na frente da minha casa e onde estava o carro da minha esposa. Meu coração se partiu quando vi Marcy e Jack saindo da casa com nossas 2 filhas. Eu agora tinha todas as provas de que precisava. Descendo até o porão, peguei nossas malas para 3 pessoas e comecei a arrumar minhas roupas. Eventualmente, voltei ao 3º andar para pegar o disco com o vídeo gravado deles juntos e o coloquei em uma das malas. Quando terminei, deixei as bagagens perto da porta da frente, planejando buscá-las mais tarde. Havia questões mais urgentes a serem resolvidas. Liguei para meu pai e perguntei: em quanto tempo podemos abrir a nova loja? Ele respondeu: já estamos construindo, com um 2º andar para um apartamento de 2 quartos. Estou procurando um gerente regional para supervisionar tudo. A franquia nos ajudou bastante. Vai levar mais 1 mês e meio para terminar a construção e mais 1 mês para começar a operar. Por quê? Expliquei tudo, acrescentando: vou morar no apartamento e administrar a loja. Me arranja um bom advogado civil e de divórcio. Disse que explicaria os detalhes depois e encerrei a ligação. Em seguida, liguei para o fazendeiro de quem compramos o terreno e perguntei se eu poderia alugar um quarto até a construção ser concluída. Ele riu e disse: seu dinheiro não vale aqui. Você e sua família nos ajudaram muito quando mais precisamos. Fique o quanto quiser. Insisti em pagar, mas ele se recusou firmemente. De jeito nenhum. Vocês nos devem favores. Concordei em encontrá-lo na manhã seguinte às 10 horas e agradeci por sua gentileza. Logo depois, fui ao centro de transportes e fui direto ao escritório do meu chefe, Jace Reading. Assim que entrei, disse: estou pedindo demissão, com efeito imediato. Jace pareceu confuso e perguntou: por quê? Você sempre foi um dos nossos motoristas mais confiáveis. Não queria entrar em detalhes, mas sabia que precisava. Tirei meu celular e mostrei o vídeo que gravei no 3º andar da minha casa. Jace ficou pálido. Onde é isso? Ele perguntou. Essa é minha casa. Esse é o 3º andar, que não deveria estar pronto ainda, respondi, minha voz trêmula. Ele assistiu incrédulo, enquanto a raiva se formava em seu rosto. O que é isso? Ele murmurou, encarando a tela. Eu apertei o play novamente, e desta vez o vídeo mostrava seu filho, Jack Redding, com Marcy. Jace, um cristão devoto, ficou chocado. Quando o vídeo terminou, ele colocou a cabeça nas mãos e murmurou: meu Deus, isso é nojento. Eu pigarreei e disse: a mulher no vídeo é Marcy, minha esposa. É por isso que estou pedindo demissão, por causa do que seu filho fez. Por um momento, Jace não disse nada. Então ele me olhou, seu rosto cheio de arrependimento. Eu não sabia, ele sussurrou. Sinto muito, Heath. Eu não sabia que meu filho era capaz disso. Ele fez uma pausa sem palavras e então disse: vou pedir ao contador que prepare seu cheque final e vou adicionar $10.000 como bônus. Por favor, não conte a ninguém sobre isso. Deixe-me resolver. Eu assenti, mas antes de sair, Jace perguntou: os filhos são dele? A pergunta me pegou de surpresa. Eles se parecem com Marcy, mas eu acho que não. Duvido que o caso esteja acontecendo há tanto tempo, respondi suavemente. Mas você pode pedir ao Jack para fazer um teste de DNA. Jace parecia devastado e disse: eu vou pedir. Por favor, não diga nada até eu falar com ele. Ele é meu filho, mas eu não aprovo o que ele fez. Não sei o que fazer. Fiquei ali por um momento, sem saber o que dizer. Finalmente, assenti e disse: sinto muito também, mas preciso ir. Preciso obter a custódia das minhas filhas. Quando me virei para sair, Jace chamou por mim. Quando Jack voltar em 2 semanas, ele estará fora. Já ouvi rumores sobre seus casos, mas nunca tive provas até agora. Nunca pensei que seria com a esposa de um dos meus funcionários. Saí do escritório de Jace com o coração pesado, sentindo uma mistura de alívio e raiva.
A situação toda havia saído de controle tão rapidamente, e eu sabia que ainda havia muito mais a ser resolvido. Apesar de querer fugir de tudo, sabia que precisava enfrentar o que estava por vir. Depois de sacar meu cheque, esvaziar nossas contas conjuntas e pagar a conta na oficina do Jameson, dirigi até a escola primária das minhas filhas. Pedi para falar com a conselheira escolar, Cita O'Connor. Depois de explicar a situação, ela concordou em trazer minhas filhas da sala de aula para que pudéssemos conversar. Quando me viram, seus rostos se iluminaram de alegria, mas essa alegria logo se apagou ao perceberem como eu estava sério. Meninas, preciso falar com vocês sobre algo importante, comecei. Elas me olharam confusas. A Cynthia O'Connor estava prestes a sair, mas eu a interrompi. É melhor você ficar, eu disse. Não quero que pensem que estou manipulando a situação. Linda, minha filha mais velha, foi a primeira a perguntar. O que está acontecendo, papai? Respirando fundo, eu disse. Quero saber quem é o tio Jack e há quanto tempo ele está morando com vocês. Linda e Lauren trocaram olhares nervosos antes de Linda responder. Ele é um primo da mamãe, ela disse cautelosamente. Ele voltou para cá há alguns anos. Há quanto tempo ele está morando na nossa casa? Eu perguntei. As meninas hesitaram. Ele está alugando o apartamento do andar de cima há 3 anos, Lauren respondeu baixinho. Mamãe disse que era uma surpresa para você. Não sabíamos que você não sabia. Suas palavras me atingiram como um soco. Meninas, vocês precisam entender, eu disse, tentando manter a calma. O tio Jack não é um primo. Ele está morando com sua mãe porque eles estão tendo um caso. Linda e Lauren ficaram pálidas à medida que a verdade se assentava. O quê? Linda sussurrou. Mas a mamãe nos disse. Eu balancei a cabeça. Sinto muito, mas é verdade. É por isso que estou me divorciando dela. A Cynthia O'Connor, que estava observando em silêncio, deu um passo à frente. Meninas, seu pai está dizendo a verdade. Já vi isso antes, e estarei aqui para ajudar vocês a superarem. Lauren começou a chorar, e Linda a abraçou. Ver as duas tentando entender a situação partiu meu coração mais uma vez. Papai, o que vai acontecer com a gente? Linda perguntou, sua voz trêmula. Ajoelhei-me, segurando as mãos delas. Vou lutar pela custódia, eu disse, mas até eu encontrar um novo emprego e colocar as coisas em ordem, vocês terão que ficar com sua mãe. Sinto muito, mas é assim que tem que ser por enquanto. Elas assentiram, lágrimas escorrendo por seus rostos. Beijei-as na testa e observei enquanto voltavam para a sala de aula. A Cynthia O'Connor me deu seu número, dizendo, peça ao seu advogado para me ligar. Testemunharei sobre o que aconteceu hoje. Agradeci a ela e saí da escola, esmagado pela tristeza e raiva. Esta não era a vida que eu imaginava, mas não havia mais volta agora. No caminho para casa, parei em uma floricultura e pedi um buquê de flores mortas. A florista me olhou estranhamente, então expliquei que era um presente de brincadeira. Ela riu e pegou alguns caules murchos do lixo. Esses servem? Ela perguntou. Eu sorri. Perfeito. Depois que as flores foram embaladas, voltei para casa. Coloquei o buquê na cama, junto com um cartão das minhas filhas que dizia Amamos você, tio Jack, e uma boneca de bebê que eu havia cortado com as tesouras de costura da Marcy. Em seguida, carreguei minhas ferramentas no caminhão, cobrindo-as com uma lona. As ferramentas valiam uma pequena fortuna. Joguei as malas no caminhão e amarrei tudo com segurança. Quando estava terminando, meu vizinho, John Zith, se aproximou e disse, Acho que você não sabia sobre o segundo marido de Marcy, né? Olhei para ele, confuso. Segundo marido? Em um casamento de união estável, John explicou. Já dura pelo menos 3 anos. Todos nós achávamos que você sabia. Assumimos que você e Jack tinham algum tipo de acordo. Meu sangue gelou. Não, eu não sabia, disse suavemente. Acabei de descobrir hoje. Conversamos um pouco mais, e John sugeriu que eu movesse meu caminhão para a garagem dele, para ficar de olho na casa. Concordei, e quando a noite caiu, observei da garagem de John enquanto minha esposa de 13 anos estacionava na entrada. Ela não tinha ideia do que esperava lá dentro. Com um par de binóculos, vi Marcy ir direto para o quarto. Ela sorriu ao ver o buquê e o cartão, mas seu sorriso desapareceu quando notou o bebê mutilado. Ela olhou ao redor, percebendo a casa vazia. Linda e Lauren estavam de pé diante de Marcy, suas palavras cortantes como lâminas afiadas. O medo tomou conta de Marcy, e ela finalmente entendeu quem havia deixado a mensagem na cama. Mamãe, papai não sabia que você tinha terminado a reforma do 3º andar enquanto ele estava viajando, disse Lauren,
a voz baixa, mas cheia de verdade. Você disse que era uma surpresa para ele. Mas agora percebemos que não era, acrescentou Linda, os olhos fixos em sua mãe. Guardamos seu segredo, e foi uma surpresa para papai, mas ele descobriu tudo hoje. As lágrimas começaram a encher os olhos de Marcy, enquanto a verdade era desvendada diante dela. Papai não sabia que o tio Jack estava morando no terceiro andar há mais de 3 anos, afirmou Linda, a voz fria. Explicamos a ele que você nunca dormia na cama, que dividia com papai quando ele estava em casa. Ela sempre estava impecável antes de você sair para o trabalho, e sabíamos que isso não era normal. O rosto de Marcy ficou pálido. Sem perceber, suas filhas haviam revelado seu segredo mais profundo. Até os pequenos detalhes, como a cama arrumada, estavam expondo suas mentiras. Contamos ao papai que, embora nunca tenhamos visto você com o tio Jack, sempre a víamos descendo do terceiro andar de manhã, quando papai não estava em casa. Continuou Lauren, sua voz firme. Papai disse que vai se divorciar de você porque o tio Jack não é seu primo. Ele é seu amante. Linda completou o golpe. Ele também nos contou que você usou por anos para sustentar o estilo de vida de Jack e que tudo o que você construiu foi para você, não para a família. Ele disse que sua vida com você foi uma mentira. Marcy sentiu o chão desabar sob seus pés. Suas filhas continuaram impiedosas. Papai disse que temos que ficar com você até ele encontrar um novo emprego. Porque ele pediu demissão hoje para poder lutar por nossa guarda, disse Linda. A dor de Marcy foi insuportável. Ela sabia que tudo o que as meninas estavam dizendo era verdade. Heath estava tomando as decisões certas para o inevitável confronto. Como assistente social, Marcy sabia exatamente o que o Estado avaliaria quando a justiça ordenasse uma avaliação familiar. Acabamos chorando tanto que a conselheira teve que nos tirar da aula pelo resto do dia, disse Linda, quase sussurrando. Ela conversou conosco para tentar nos acalmar. Lauren, com a voz firme e cheia de determinação, revelou a lição mais dolorosa que haviam aprendido. Também aprendemos que dormir com outra pessoa enquanto ainda é casada se chama infidelidade, mãe. E é a maior traição em um casamento. Linda completou sem piedade. A conselheira disse que se você amasse nosso pai, nunca teria feito isso com ele. Marcy começou a soluçar descontroladamente. Nunca imaginou que suas filhas aprenderiam a verdade dessa forma, e, muito menos, que a confrontariam com tanta frieza. Antes de pegarmos o ônibus, a senhora Connor perguntou se estávamos bem, continuou Linda. Ela ofereceu nos levar para casa, mas eu disse que precisávamos de tempo para conversar. Lauren se adiantou mais uma vez, colocando o último prego no caixão. Mamãe, temos 12 anos, mas em um ano teremos idade suficiente para decidir com quem queremos morar. Decidimos morar com o papai. Vamos ligar para a vovó e pedir para ficar com eles até que o papai resolva tudo, continuou Lauren. Assim, você e o Jack podem ter a casa só para vocês. As duas meninas se levantaram, prontas para abandonar a mãe. Antes de sair, Linda fez uma última pergunta. Mamãe, você está tentando nos aproximar do tio Jack para que o aceitemos como seu segundo marido? Marcy estava devastada, incapaz de responder enquanto suas filhas expunham a verdade. Elas desceram as escadas, prontas para ligar para a avó e abandonar a mãe. Marcy ficou ali sozinha, suas mentiras desmoronando ao seu redor. Ela sabia que perderia tudo. Heath já estava movendo as peças certas, e a derrota era iminente. O segundo vídeo foi filmado no mesmo quarto em que o primeiro havia sido gravado, e parecia ter a ajuda de outra pessoa. Os vizinhos comentaram abertamente que Jack Reading era o segundo marido de Marcy. Ela até havia contado a eles que eu tinha concordado com esse arranjo, o que era uma mentira. Eu só havia descoberto ontem e já planejava pedir o guia. Não era um bom começo de dia para a maioria das pessoas. Estacionei em um posto de caminhoneiros nos arredores da cidade, pedi um café da manhã reforçado e senti para comer. Da minha cabine, eu consegui ver meu caminhão estacionado do lado de fora. Sinto muito, Heath. Nenhum homem merece passar pelo que você passou, disse Maureen, a irmã mais nova de Marcy, enquanto se aproximava. Posso sentar com você? Assente, e ela se acomodou do outro lado da mesa enquanto eu tomava meu café lentamente. Mamãe e papai me contaram tudo ontem à noite. As meninas confessaram tudo quando chegaram em casa. Estamos todos chocadas, explicou Maureen. Só para avisar, se você mudar de número, por favor, nos avise para não darmos um novo número para Marcy por engano. O número vai continuar o mesmo, Maureen, respondi.
Eu estava planejando pedir missão em alguns meses para poder estar mais presente em casa, principalmente agora que as meninas estão entrando na adolescência. O que minha irmã estava pensando? Explodiu Moren. Não há como você ter concordado com ela ter um segundo marido. Talvez nunca saibamos, respondi. Pode ter começado como uma amizade, mas acabou cruzando a linha. Pelo que entendi, isso já vem acontecendo há mais de 3 anos. O que você quer dizer? Disse Moren. Quando contei a Jace Reading sobre que saiu, ele relatou rumores de que o filho mais novo dele estava envolvido com uma mulher casada há anos. Ele até perguntou se Linda e Lauren eram filhas de Jack. Ah, meu Deus! Quem mais sabe disso? Ela disse, claramente preocupada. Abri as mensagens de texto de Marcy e mostrei a ela o que eu havia enviado na noite anterior e novamente naquela manhã. Depois de ler, Moren enxugou as lágrimas dos olhos. O que parecia ruim ficou ainda pior, eu disse. Baseado no vídeo, pode haver uma terceira pessoa envolvida no relacionamento. Até o final do dia todos saberão. Jace provavelmente tornará isso público enquanto busca pela verdade. As crianças podem ser minhas, de Jack, ou talvez de nenhum de nós. Parei, refletindo. Agora estou me perguntando se a pessoa que gravou o vídeo era um homem ou uma mulher. Moren notou as lágrimas em meus olhos e clamou-se, segurando minha mão. Ficamos em silêncio até que um garçonete veio anotar nossos pedidos. Eventualmente soltei a mão de Moren para comer. Heath e Marcy se casaram aos 19 anos. Ela foi a dama de honra mais jovem, e mesmo naquela época, já era apaixonada por ele. Para ela, Heath era bonito e admirável, e mesmo agora ela ainda sentia o mesmo. Heath trabalhou como caminhoneiro de longas distâncias para sustentar a família, enquanto Marcy terminou seu curso na universidade. Quando se formou, ela recebeu várias ofertas de emprego, mas escolheu uma na sua cidade natal. Moren observe que a escolha havia sido por causa de Jack, seu primeiro amor, que os pais nunca aprovaram. Sempre que Heath estava em casa, ele dedicava grande parte de seu tempo à família. Moren sempre o admirou. Ele era honesto, a tratava como igual, e sempre estava lá quando ela precisava de conselhos. Para ela, Heath era um homem raro, que fazia os problemas parecerem menores e mais simples de resolver. Mesmo depois de tantos anos, nenhum outro homem chegou ao padrão que Heath havia previsto. Embora seus pais insistissem para que ela se casasse, Moren nunca conseguiu dizer a eles que sempre havia amado Heath. Ele era leal e nunca parecia para outra mulher, mas agora, com tudo mudando, Moren estava decidido a encontrar uma maneira de mantê-lo em sua vida. Quando o momento fosse certo, ela mostraria a ele que ele era casado com a irmã errada. Já decidiu onde vai morar? Disse Moren, quebrando o silêncio. Linda e Lauren pediram para ficar com nossos pais. Elas magoadas e revoltadas, mas estão orgulhosas de mim. Moren contínuo. As meninas disseram a eles que vão contar ao tribunal que querem morar com você. Mamãe e papai explicaram que você está fazendo uma coisa certa a longo prazo. Posso trazê-las para você visitar nos fins de semana, se você quiser. Abri minhas anotações e entreguei o endereço da fazenda a ela. Meu pai e eu estamos construindo um bar e uma loja ao lado do lugar onde vou ficar, com um inquilino que mora na fazenda que possuímos. Vou verificar com ele, mas também estamos construindo um apartamento de 2 quartos onde vou morar. Por que lá? Perguntou Moren, curioso. Temos 10 acres de terra em ambos os lados dos segmentos. Depois de desenvolvê-lo, vamos dividir em lotes de 3/4 de acre. Não há nada por perto, então a loja será uma atração atraente. Depois de terminarmos de comer, peguei a conta e Moren se inclinou para mim dar um beijo no rosto, como sempre faz, me arrancando um sorriso. Não se esqueça, Heath, muitos de nós sempre te amaram por quem você é. No caminho, liguei para meu pai e contei tudo. Ele prometeu encontrar o melhor advogado de ajuda. Cheguei ao canteiro de obras logo após as 8h30 da manhã. Sorri, sabendo que meu pai estava à frente de um grande projeto. Você pode ver as bases para o sistema de combustível e as construções para as bombas de combustível. A visão era de uma nova fase se iniciando, tanto para o negócio quanto para minha vida. No fim daquele sábado, Jack contribuiu para as despesas da casa, parecendo ser um homem mantido. O verdadeiro choque veio ao final do dia, quando o supervisor de Marcy chamou para uma reunião. Marcy, ele começou. Na última quinta-feira, fora do expediente, você visitou o Sr. Rubenstein para discutir a custódia das crianças.
Eles estavam buscando conselhos sobre o que fazer, e você sugeriu que, sem a intervenção do pai, eles poderiam ser tutores temporários. Eu sei que eles são seus pais, contínuo o supervisor. Não posso demiti-la, mas vou transferi-la o mais rápido possível. Você será realocado para uma carga administrativa, porque sua alteração aqui acabou. Marcy ficou em silêncio, percebendo que suas escolhas tinham levado à ruína. Tudo estava desmoronando, e as consequências eram piores do que ela esperava. No sábado, Linda e Lauren estavam ansiosas por novas aventuras. Foi divertido ver Bill ensinando as meninas a andar em bicicletas pequenas, e em apenas 2 horas elas já estavam pedalando com agilidade. Bill finalmente deu o dia por encerrado, alertando que elas estariam doloridas no dia seguinte. Vendo que estavam suados, ele sugeriu um mergulho no lago. Enquanto isso, Betty e Maureen começaram a preparar o jantar, com algumas das meninas ajudando na cozinha. Elas cortaram cebolas e batatas enquanto Bill e eu acendíamos a grelha para os bifes. Aproveitamos uma refeição ao ar livre, na mesa de almoço, completamente desconectados de celulares e televisão. As gêmeas, exaustas do dia, foram dormir cedo, enquanto o resto de nós jogava cartas e bebia cerveja até a noite. No domingo à tarde, Maureen levou as meninas de volta para casa. Eu já tinha preparado uma carta certificada, assinada por Bill e Betty, concedendo-lhes um guarda temporário. Na manhã de segunda-feira, C.L. Rubenstein me ligou para agradecer, após entregar a carta ao escritório que apoiou a tutela jurídica. Fomos mais a fundo na história de Marcy e Jack, e eu aprendi muito. Naquela sexta-feira, Jack foi intimado com os papéis do desenho enquanto pegava equipamento médico em Austin, Texas. Marcy foi informada na mesma manhã, no escritório dos serviços sociais. Maureen me enviou uma mensagem pedindo o tamanho da minha cintura para que pudéssemos nadar com as crianças. Respondi que era 34. Mais tarde, durante uma caminhada noturna, recebi uma mensagem de Marcy. Você já se acalmou o suficiente para conversar? Respondei. Não há mais o que dizer. Maureen me contou tudo, desde seus encontros secretos com Jack até agora. Ainda me questionei se ele sempre foi o escolhido. Por que você se casou comigo? Como esperado, ela não respondeu. Quando Maureen chegou com as crianças, o ar se encheu de emoção. Ela estava deslumbrante, e seu sorriso era contagiante. As meninas me abraçaram e perguntaram em voz baixa se poderiam chamar Bill e Betty de avós. Eu disse que sim, desde que eles estavam de acordo. Quando as crianças correram para saudar Bill e Betty, Maureen me beijou inesperadamente. Sorri e pedi que ela ouvisse as meninas. Elas perguntaram se poderiam chamá-los de avós, e Bill e Betty ficaram emocionados, com lágrimas nos olhos. Depois do jantar, contei a Maureen que tanto Marcy quanto Jack tinha sido oficialmente intimado. Mostrei a ela a última mensagem de Marcy e minha resposta. Você sabe que minha irmã não consegue admitir seus erros, disse Maureen, suavemente. Ela teria que enfrentar a verdade sobre si mesma. Chega de falar dela, eu disse. Quando você vai encontrar um homem que você ama do jeito que você merece? Maureen sorri. Eu já descobri, mas vou perceber que isso é o desafio. Na manhã seguinte, Bill e eu estávamos tomando café cedo do lado de fora. Heath, começou Bill. Betty é minha segunda esposa. Minha primeira me fez o que Marcy fez com você. Fiquei surpreso. Por que me conta isso? Não deixe sua raiva te cegar para o que está bem na sua frente, ele disse. Maureen sempre esteve ao seu lado. Quando você estiver pronto, pergunte a si mesmo por quê. Comecei a entender. Será que Maureen queria mais do que apenas amizade? Perguntei à conta. Como você percebeu que Betty estava interessada em você? Ele riu. Foi por causa de uma frigideira de ferro. Ela pegou uma garota flertando comigo e não gostou. Nós não tivemos filhos, então acabamos adotando algumas crianças por um tempo. Nossa conversa terminou quando a família acordou. As gêmeas passaram horas andando de moto antes que Bill pedisse uma pausa. Chega, meninas. Vão nadar no lago. Betty e Maureen trouxeram cadeiras, e nós ficamos observando as meninas brincando com uma bola de praia na água. Mais tarde, enquanto entrávamos em casa, Betty transmitiu para Maureen. As coisas estão saindo como você esperava. Maureen corou, mas não disse nada. Ainda não, mas estou trabalhando nisso, respondeu ela com um sorriso maroto. Bill riu e começou a contar às gêmeas a história de como ele e Betty se conheceram. Após o jantar, as meninas foram para a cama cedo, exaustas do dia cheio. Eu me senti na cadeira de balanço da varanda, relaxando, quando Maureen se juntou a mim em silêncio. Sem dizer nada, coloquei meu braço ao redor dela, e ela se inclinou para mim.
Minha mãe vive, disse Moren suavemente. Percebeu o quê? Teddy. Que estou mais feliz do que nunca, há anos. Não consegui esconder quando levei as gêmeas para casa. E como ela reagiu? Ela disse se algo estava acontecendo entre nós. Eu disse que ainda não. Mas aí ela disse há quanto tempo estou apaixonado por você. Há quanto tempo? Perguntou surpreso. Desde o verão em que você se casou com Marcy, ela admitiu quase em um sussurro. Fiquei chocado. Todo esse tempo, e eu nunca percebi. Eu esperava uma bronca, continuou Moren. Mas em vez disso, ela disse que, se der certo, vai convencer meu pai a aceitar. Sorria. Parece que sua mãe está torturando por você. Mas riu. Ela agradece a todos os dias por minha tia ter jogado meu pai para fora de casa. No domingo, ao me despedir de Moren com um beijo, Lauren e Linda sussurraram entre si. Lauren finalmente falou. Pai, a tia Moren te ama há anos. Linda acrescentou. Foi preciso o que mamãe fez para você perceber. Fiquei pasmo com a percepção delas. Quando Moren foi embora com as crianças, fiquei ali parado, refletindo sobre suas palavras. Bill se sugeriu e sugeriu. Vamos dar uma caminhada. Cruzamos uma pequena ponte até um pedaço de terra lindo. Bill fez um gesto apontando para o local. Esse seria o lugar perfeito para construir uma casa. Lauren e Linda poderiam vir sempre que quisessem, talvez até andar a cavalo. Levantei a sobrancelha, curioso. De quem foi essa ideia? De Betty e Moren, respondeu Bill rindo. Eles vão te propor isso na próxima semana. Na manhã de segunda-feira recebi uma ligação de Klaus Rubenstein. Jace Redding conseguiu uma ordem judicial para um teste de DNA em Linda e Lauren. Klaus ficou chocado quando expliquei a questão da paternidade. Ele havia confirmado que Marcy só estava envolvido com Jack nos últimos 3 anos. Jace, furioso ao descobrir a verdade, confrontou sua filha nos serviços sociais, dizendo: Para mim, você está morto. Mais tarde, minha sogra me informou que a Esther Connor havia dado uma declaração autenticada para o meu advogado e que Jack voltaria à cidade na quarta-feira. Ela sugeriu que eu ficasse com eles, mas decidi ficar com John. Bill me ofereceu seu carro para manter um perfil discreto e eu emprestei meu caminhonete a ele por um dia. Na noite de terça-feira, fui à casa de John, que me entregou um par de binóculos, revelando que o irmão mais velho de Jack visitava regularmente a casa de Marcy. Liguei para Jace e pedi que ele viesse, dizendo que ele precisava ver algo. Quando ele chegou, entreguei-lhe a chave da minha casa e pedi que fosse até o 3º andar. Momentos depois, ouvimos tiros. John e eu nos ligamos imediatamente para a emergência. Quando a polícia chegou, assistimos enquanto Jack era levado algemado e Jace em uma maca com um tiro no ombro. Jack foi atirado nele, confundindo-o com um ladrão. Uma cena era surreal. Marcy, agora completamente vestida, foi levada algemada, seu rosto pálido de vergonha. John balançou a cabeça indecida. Você acredita que ela estava envolvida com os 2 irmãos? Suspirei. Eu sabia que havia outra pessoa, mas não imaginava isso. John acrescentou. Jace não merecia isso, nenhum deles merece. No final da noite, Jace estava em uma ambulância e Jack enfrentou acusações de tentativa de homicídio. Fiquei emocionado entre a satisfação e a tristeza. Na manhã seguinte, visitei Klaus, que já estava em sua varanda tomando café. Toda essa situação com Jace e Jack é mais do que eu esperava, ele disse. Concordei, preenchendo com os detalhes, enquanto sua esposa Rosa se juntava a nós igualmente chocada. Mais tarde, busquei Linda e Lauren na escola. Eles ficaram felizes em me ver, mas perceberam que algo estava errado. Passamos a tarde com Klaus e Rosa, tentando manter as coisas o mais normais possíveis para as meninas. Na quarta-feira, Jack voltou à cidade, e, como esperado, as coisas saíram rapidamente do controle. Liguei para John, pedindo que ficasse de olho na minha casa, já que eu sabia que o temperamento de Jack poderia explodir a qualquer momento. John, casualmente, e eu me preparei para o que quer que acontecesse. Moren tinha acabado de encerrar seu dia de trabalho quando sua secretária entrou no escritório com uma expressão curiosa no rosto. Tem um homem aqui com uma dúzia de rosas vermelhas, disse a secretária. Ele está perguntando se você está livre para jantar. Moren parecia confuso, sem saber quem poderia ser. Mas quando saiu e me viu ali parado, seu rosto suavizou e seus olhos se encheram de lágrimas. Naquele momento, ambos sabíamos que tudo entre nós estava prestes a mudar. Fomos jantar no Outback Steakhouse. Entre cebolas, empanadas e coquetéis, conversamos sobre as crianças, o caos dos últimos meses e como seria o futuro. A conversa era leve,
mas havia algo não dito entre nós, um entendimento silencioso de que algo estava mudando. Quando terminamos o jantar, John ligou-se à notícia de que eu tanto temia. Jack havia chegado em casa antes de Marcy e estava esperando por ela. Ele tinha bebido e seu temperamento rapidamente saiu do controle. Seu pai estava no hospital, seu irmão na cadeia e ele acabou de perder o emprego. Na cabeça dele, tudo era culpa de Marcy. Ele estava esperando com uma arma quando ela entrou pela porta. O vizinho ouviu os disparos e chamou a polícia. Marcy foi levada às pressas para o hospital, em estado crítico. A notícia me atingiu como um soco, e eu contei a Moren, que imediatamente entregou para seus pais. Corremos para o hospital, mas 6 horas depois fomos informados de que Marcy havia morrido na mesa de operação. A hemorragia interna era grave demais e os médicos não conseguiram salvá-la. Dar uma notícia para Linda e Lauren foi a coisa mais difícil que já fiz. Close e eu concordamos em manter o caixão fechado durante o funeral. As meninas estavam arrasadas, e era evidente o quanto a perda pesava sobre elas. Enquanto observávamos o enterro, Close me chamou de lado. Não há relação entre Jace Reading e as meninas, ele disse gentilmente. Mas o mais importante, há quanto tempo Moren está apaixonado por você? Fiquei surpreso. Segundo sua esposa, desde o verão em que Marcy e eu nos casamos, respondi. Klaus sorriu suavemente. Ela também te contou que a irmã dela me deixou há mais de 35 anos? Sou grato por isso todos os dias. Se as coisas derem certo entre você e Moren, terá meu apoio total. Foi nesse momento que comecei a ver a luz no fim do túnel. Não foi o fim da minha vida, mas o começo de algo novo. O peso do passado ainda estava lá, mas eu me senti mais leve, sabendo que havia um futuro digno de ser reconstruído. 5 anos se passaram desde então. Eu observei Linda e Lauren esperando pelo ônibus todas as manhãs, com rostos traiçoeiros e cheios de vida. Moren, agora minha esposa, estava ocupado com nossos 2 filhos pequenos. Bill e Betty se tornaram os avós honorários das crianças, e o posto de gasolina e a loja que Bill e eu construímos se tornaram o coração da nossa vila pequena. O negócio prosperou, e até conseguimos nossa própria agência dos Correios. Nos dias de calor, eu caminhava para o trabalho da casa que construímos perto do lago. Jace Reading e sua esposa costumavam nos visitar, e a ex-nora de seu filho mais velho morava na vila com os filhos, tornando-se parte de nossa grande família. Jack foi condenado a 10 a 25 anos por homicídio culposo, enquanto Jace teve sua sentença reduzida a um delito menor. Embora as cicatrizes ainda perdurem, a vida avança em frente. Quanto ao nome da nossa vila, ele veio de uma placa que Bill fez, com a frase, "Estamos todos aqui por causa das situações", que ele colocou no ranking principal, onde a cidade começou. O nome pegou, e assim nossa pequena vila nasceu dos destroços do passado, mas cheia de esperança para o que está por vir. Se você curtiu, deixe seu like, comente para nós interagirmos, e caso tenha alguma recomendação de história, nos envie aqui no comentário também. Traremos todas. Grande abraço. Valeu!